Fala galera do canal Fael Portinari, obviamente eu sou o Fael Portinari, eu trago aqui uma série de relatos. E não deixem de deixar o seu like e se tiver a opção aí para hypar o vídeo, vamos hypar o vídeo. Os relatos de hoje estão muito bons. Então, sem demora, vamos lá para o primeiro relato. Ah, e não esqueça galera, você que quer ativar a legenda para estar aparecendo a legenda aqui embaixo, é só clicar na engrenagem aqui, viu? Tem a opção português, tem a opção inglês e tem a opção espanhol. Então escolha o idioma que você quer assistir. Não sei de que lugar, que parte do mundo você tá me vendo, mas é isso aí. Então vamos lá. O primeiro relato é o bode do diabo. Olá, Rafael. O meu nome é Yasmin. E não tem nenhum problema em falar o meu nome. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu com a minha mãe, algo que marcou profundamente a nossa família. Quando a minha mãe era adolescente, ela tinha um temperamento muito rebelde. Respondia aos meus avós, saía escondida para festas. Assim, até que são coisas comuns dessa fase, não é? Mas bem, certo dia, em meio a uma discussão bem acalorada com a minha avó, tomada pela raiva, a minha mãe acabou dizendo palavras muito desrespeitosas, como sua velha miserável. E a minha avó, que sempre foi muito rígida, apenas respondeu com calma, mas de forma enigmática: você vai se arrepender de ter falado isso pra mim. E falou bem assim, bem calminha, na dela. Todos foram dormir e a minha mãe, como de costume, dormia na sala que ficava de frente para o quarto da minha avó. E no meio da madrugada, algo assustador aconteceu. Ela ouviu claramente o som de um bode berrando debaixo da cama da minha avó e, assustada, ela começou a gritar, mas ninguém parecia ouvi-la. E quanto mais ela gritava, mais alto e mais próximo o berro do animal ficava. O som parecia avançar em direção a ela, até que, desesperada, a minha mãe cobriu os pés e a cabeça com um cobertor. Então ela ouviu aquela criatura subir e saltar a janela e pular para o quintal. E logo em seguida, ela escutou o bode correndo em volta da casa e dar cabeçada na porta dos fundos, que era de madeira, porém ninguém mais ouviu. Ela começou a rezar e passou a noite inteira acordada e aterrorizada. E ao amanhecer, ela contou o que aconteceu para todo mundo ali da família, mas ninguém acreditou nela, exceto a minha avó, que disse apenas: eu te avisei, menina. Eu falei que você ia se arrepender. Bem, depois desse episódio, a minha mãe nunca mais ousou a xingar ou desrespeitar a minha avó. E esse acontecimento permanece até hoje como um dos maiores casos assustadores da nossa família. Boa noite. Isso já aconteceu comigo quando eu era criança, só que era um cavalo que ficava dando volta ao redor da casa. O que aconteceu foi o seguinte: todo mundo da casa resolveu ir para uma festa, ficou só eu e meu irmão mais velho. Na época eu tinha uns 9 anos e ele tinha uns 13, 14. Então, assim, como eu tenho sono leve, eu acordei, né? E tinha aquele cavalo, mas aí, o que pega? Tem uma criatura conhecida como Homens da Sombra, ou Shadow People. Assim, ele é mais comum aparecer nos Estados Unidos. E eu vi a sombra desse cara em cima do cavalo, ele tava dando volta ao redor da casa, o cavalo relinchava. Primeiramente escutei, assim, como só tava eu e meu irmão em casa, a gente decidiu dormir na sala vendo TV. E a gente colocou a nossa cachorra pra dormir com nós, né? Era uma cachorra vira-lata, mas era uma cachorra muito linda. Ela era toda preta e tinha umas partes brancas no corpo. A ponta do rabo era branca, as patas eram brancas, embaixo aqui da barriga era branco. É uma cachorra muito linda, o nome dela era Jade. Então a gente colocou ela pra dormir com nós. E meu irmão ele tem um sono pesado. E assim que a gente escutou esse estrondo na casa, eu e a Jade, nós fomos os primeiros a levantar. E ela já levantou assim, ela nem olhou pra mim não, ela ficou assim, ó, olhando o que era aquele barulho. E de repente a gente ouviu um relincho. E no que deu relincho eu acordei meu irmão. Eu falei:
que é isso? Tipo, eu não sou acostumado a ir lá tanto na roça. Então, pra mim, um cavalo invadiu a casa, o que era impossível, né? Porque a casa é de grade. Ela tem um muro e tem a grade, né? Não tinha como um cavalo pular lá dentro. A gente ouviu um relincho e o cavalo ele ficou trotando ao redor da casa. Ele deu mais ou menos umas 5 a 6 voltas. E aí, quando foi mais ou menos na quarta volta, eu juro por Deus que eu vi aquele cara com o chapéu preto, o sobretudo todo preto. Ele era mais escuro que a sombra. Ele chegou e bateu na janela da sala. E assim que ele bateu, o cavalo relinchou e ele continuou correndo. Agora eu não sei se era esse cara, o cara do chapéu, né? O cara do chapéu preto, que muita gente conhece ele como Shadow People ou Homem das Sombras. Eu não sei se era ele em cima do cavalo ou não sei se ele era o cavalo, entendeu? Metade cavalo e metade ele. Eu, meu irmão, a minha cachorra, que infelizmente ela faleceu, a gente presenciou isso. E isso eu juro pra vocês que é real. Aí o que aconteceu? A porta da sala tava aberta, não tava trancada. Tava fechada, só não tava trancada. Aí eu abri a porta, porque assim, minha cachorra tava eufórica querendo sair. E no que eu abri a porta, ela saiu e começou a correr atrás daquilo. E assim que ela correu atrás daquilo, aquilo parou. Ela voltou, no que ela voltou, assim, eu sempre fui corajoso. Até de estar aqui quase 3 horas da manhã contando um relato pra vocês. Sempre fui corajoso. Então, cheguei lá, abri a porta, ela voltou. E assim, eu posso dizer que ela salvou a gente, né? E ao contrário da moça aqui, quando a gente contou essa história para nossa família, todo mundo acreditou, porque isso já tinha acontecido com a minha tia e a mesma coisa aconteceu com a minha avó. Porém, com a minha tia foi diferente. Quando esse cavalo começou a correr em volta da casa e quebrar tudo, a minha tia falou que quando ela saiu de manhã, ela viu um monte de terra de cemitério, assim, na área da frente da casa. E com a minha avó não foi diferente. Só não teve esse monte de terra de cemitério. Mas a minha avó disse que esse cavalo ficou por mais ou menos quase 1 hora, dando volta e relinchando ao redor da casa. Ela orava, mas não acontecia nada. O próximo relato é o lobisomem na minha casa. Olá, Rafael. O meu nome é Carla. Carla, isso me lembra uma música. Pera aí. Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar. Logo assim, te entreguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar. Do fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei. Amor, você me tentou. Oh, Carla, eu te amei como jamais outro alguém vai te amar. Antes que o sol pudesse acordar, eu te amei, oh Carla. Caramba, 3 da manhã eu cantando aqui, então vamos lá. Chega de Carla. O ano era 1989. Eu tinha 11 anos e morava em Campo Grande, mas sempre fomos de São Paulo, capital, e ficamos lá por cerca de 2 anos. Naquela época, Campo Grande era quase tudo mato, e nos bairros, as casas todas ali tinham quintais grandes, e com muito, muito mato mesmo, e muitas árvores. Foi uma fase muito boa para mim porque eu tinha muitos amigos, e subíamos nas árvores para comer goiabas, pocã, e como as ruas não tinham muitos carros naquela época, pois o povo usava mais bicicleta para tudo. Então podíamos brincar tranquilamente na rua de todas aquelas brincadeiras de infância que hoje já não existem mais. Bom, logo que mudamos, os vizinhos vieram nos cumprimentar, muito simpáticos, sabe?
bem diferente das pessoas de São Paulo, concordo. O vizinho da frente tinha uma casa simples, de madeira, mas muito ajeitadinha, e logo veio mostrar aos meus pais a relíquia dele. Era uma árvore altíssima, e nela tinha arranhões fundos e muito altos. Era como garras de um animal muito forte e alto. Ele disse que há algum tempo ele escutou um barulho no quintal e também uivos, e quando ele abriu a janela, ele viu um ser imenso em pé naquela árvore, arranhando ela, como se estivesse se espreguiçando. Ele disse que era bem parecido como o gato faz para afiar as unhas, disse ele. Ele fechou a janela bem devagar. Ele estava apavorado e disse que ficou quietinho dentro de casa e acordado a noite inteira. E quando amanheceu, ele foi ver as marcas e elas estavam lá. E logo ele chamou os vizinhos e disseram que provavelmente foi um lobisomem. Eu me lembro que eu fiquei assim fascinada pela marca do tal lobisomem. Passou um tempo e em um dia qualquer eu cheguei em casa da rua. Isso já era quase de noite. Eu estava morrendo de fome e a nossa casa tinha um quintal bem grande e com muitas árvores e um belo galinheiro ao fundo. A minha mãe me serviu o jantar e ela e a minha irmã ficaram na porta que dá para o quintal. Elas ficaram ali conversando e eu jantando, ouvindo ali as duas conversarem. E foi aí que eu percebi que elas pararam de falar do nada e ao mesmo tempo. E eu só escutava a minha própria mastigação, e quando virei em direção a elas, foi aí que o meu coração gelou, pois eu vi as duas imóveis com os olhos completamente em pânico. A minha mãe, com a xícara de café na mão, parecia uma estátua de tão rígida que ela ficou. Eu não iria para perto dela nem a pau, pois eu senti algo muito ruim, e o grito de pavor ficou preso na minha garganta. As galinhas estavam quietas e os nossos animais, tipo cães, gatos, tudo em silêncio. Eu sabia que era algo terrível. Eu fui para o meu quarto devagarinho e sentei na cama torcendo para o meu pai chegar logo. E nisso, deu uns 2 minutos que eu entrei ali no meu quarto e escutei as duas fechando a porta. Elas colocaram uma madeira que fica atravessada na porta da frente para reforçar. E cada um foi para os seus quartos. E eu estava ali no meu, morrendo de medo de sair. Bem, eu tomei coragem depois e saí do quarto e fui até a porta da minha mãe e olhei pela fechadura. E nisso eu vi ela rezando o terço de joelhos e fui ver a minha irmã e ela estava fazendo o mesmo. Eu fiquei assim numa agonia, pois eu estava sentindo uma presença muito ruim e me deu muito medo, muito pânico. Eu não sabia o que estava acontecendo. E depois de um tempo, o meu pai chegou e as duas não falaram nada para ele. Eu perguntei no dia seguinte o que foi aquilo e elas falaram que não havia sido nada. Bom, passou um tempo e eu vim saber o que aconteceu. Mas isso só aconteceu quando eu já estava com os meus 15 anos, porque a minha mãe não queria que eu ficasse com medo na época do ocorrido. E bom, o que elas viram foi... A minha mãe conta que quando estava conversando, ela e a minha irmã viram lá no galinheiro um ser que as duas descreveram da seguinte forma. Era um cão enorme, porém ele andava em pé, com presas enormes, feições humanas, e os joelhos pareciam dobrados para trás. E depois ele se pôs de 4, com a língua para fora e esgueirando de forma que eu não pude ver. Ele andava observando com atenção as galinhas e as plantas e as árvores, e parecia não se importar com a presença de nós ali na porta. A sensação que dava era de que ele estava estudando o local para voltar mais tarde. As duas então
Disseram que a presença causava tanto pavor nelas e emanava uma maldade imensa, pois até os animais ficaram em silêncio. Elas não contaram isso a ninguém, pois ninguém acreditaria mesmo. E só contaram para o meu pai e mais tarde para mim. Agora, uma coisa que me intriga é o que era aquilo. Será que era um lobisomem ou uma entidade maligna? Bom, nunca saberemos. Bem, eu não duvido de nada nesse mundo, porque o mundo é muito grande e tem muitas coisas que a gente ainda não tem conhecimento. E eu prefiro continuar não tendo esse conhecimento. Boa noite. Provavelmente, né, o que ela viu aqui pode ter sido um lobisomem ali rondando o local, talvez até mesmo para voltar mais tarde. Ele viu a presença delas ali, conversando ali próximo, então ele resolveu não atacar. Talvez ele estava marcando um território, vendo se tinha animais que valia a pena devorar, para voltar até mais tarde ou em outra ocasião que não tivesse ninguém, entendeu? Até mesmo porque elas poderiam reagir, poderia gritar, chamar a atenção dos vizinhos chegar armado. Não são todos os lobisomens que agem sem consciência. Tem uns que quando eles vê que a pessoa está armado, eles fogem, eles dão no pé. Ou seja, eles ainda têm consciência, entendeu? Não são todos. É só aqueles mesmo que não têm controle da transformação ou aqueles que subestimam a força. Quando eles veem a pessoa armada, aquilo ali causa uma certa adrenalina no lobisomem e ele vai pra cima da pessoa pra ver o que vai acontecer se a pessoa atirar nele. Mas se a pessoa tiver de 12 ali e atirar na cabeça, o lobisomem já era. Bora lá, sem mais enrolação porque o relato é muito longo. O confronto dos lobisomens. Eu me chamo Roberto, sou natural de Minas Gerais, mas moro atualmente em Brasília. E o que vou contar aconteceu comigo em maio de 2014, na cidade de Minaçu, estado de Goiás. Nesta época, eu era segurança de uma empresa de minérios de amianto. Havia sido contratado recentemente e trabalhava num ciclo que o meu horário de trabalho mudaria por vezes e vezes. E essa seria a minha primeira vez como segurança noturno. Naquele dia eu acordei feliz e fiz a minha rotina de costume. E como eu sabia que trabalharia à noite, então aproveitei a tarde para dormir e descansar. O clima de Minaçu não é um dos mais amenos. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. O clima é bem comum, mas nesse dia específico, o dia nasceu cinza e meio nublado. E com um vento frio que soprava lá fora, ditando o ritmo tenso e triste daquele dia. Parecia uma espécie de presságio, eu não sei. Eu me lembro de levantar por volta das 5 da tarde, eita! Caminhei meio zonzo pela casa e o clima agora deu lugar a uma leve garoa que caía ao fim do entardecer e começo da noite. No horizonte havia um nevoeiro que turvava a minha visão e nada se via além das pequenas luzes ao longe. E mesmo com esse clima mórbido, eu entrei no meu carro, apanhei os meus documentos e os coloquei no porta-luvas do carro e me dirigi para a mina. A empresa que administrava essa mina está falida nos dias atuais, mas nessa época estava a todo vapor. Os seus maquinários eram vistos ao longe desde a entrada da cidade. Eram britadeiras e máquinas enormes. Eram praticamente um show de tão lindos. Bem, e para chegar à entrada da mina, eu precisava sair da Via Expressa e pegar um caminho de mais ou menos 8 quilômetros de estrada de chão, que mesmo sendo bem iluminada, era bem desconfortável. E naquela noite estava bem pior. Lembro-me de andar devagar por aquela estrada, por conta do nevoeiro. Uma sensação constante de ser observado me tomava, e um desconforto enorme tomava conta de mim naquela noite.
Lembro-me de pensar que tal desconforto era por conta do cargo. Afinal, essa seria a minha primeira troca de guarda. E era a minha primeira vez no turno da noite. Eu nunca tinha feito isso, e principalmente com equipamentos caros como esses. E com tão pouca gente, eu estava de fato preocupado. Pois para entrar na mina, eu tinha que passar por uma velha guarita que ficava na estrada. E nessa guarita ficava um senhor para receber e controlar a entrada e saída dos funcionários e visitantes. Era um senhor bem velho e divertido, muito pra frente, desses que mexe com as mulheres na rua, mas era gente boa. O nome dele era João Carlos, mas todos o chamavam pelo apelido de Véi Carlim. Ele era meio alto, careca, de uma barba grande e meio moreno. Bem, sabe, esse pessoal escuro que não chegam a ser totalmente moreno? Pois é, o velho Carlim era assim. Eu me lembro de encostar o meu velho Corsinha na portaria e entregar os meus documentos de identificação para ele. Eu notei que nessa noite ele estava diferente e decidi perguntar a ele o que estava havendo. Rapaz, tá todo mundo me chamando de doido, mas eu posso jurar que ontem eu estava aqui na guarita e olhando para o outro lado, eu vi uma coisa muito estranha. Ele dizia enquanto apertava o botão vermelho que abria a porteira da mineradora. E o que o senhor pensa que viu, seu Carlinhos? Perguntei enquanto entrava no carro para ir para o estacionamento. Moço, eu vi aqui na frente, ali do lado da estrada, um bicho branco de uns 2 metros de altura. Eu sei lá se aquilo estava em cima de alguma coisa, mas eu vi os olhos amarelos. E quando coloquei a lanterna no rumo, eu vi que era metade gente e metade bicho. Tinha uma cara igual a de um cachorro, mas estava em pé. E ele me viu e pulou para o meio do mato aqui mesmo. Eu corri e contei para todo mundo, mas ninguém acredita em mim. Ele disse do lado de fora da guarita, apontando para o outro lado da rua, onde ele supostamente tinha visto a criatura. Eu ri, dei uma fungada e buzinei o carro e fui entrando para a mina. Eu lembro de pensar, esse velho precisa se aposentar, tá ficando caduco. Cheguei à sala das máquinas principais, onde estava o chefe de segurança, o seu Paulo, e junto com ele, mais 6 seguranças que fariam a guarda naquela noite. E por ser um lugar grande, faríamos a segurança por setores. E eu, por ser um novato, eu ficaria na região da entrada, próximo às barracas do pessoal do turno da noite. Pois como a mineradora não parava nunca e geralmente contratavam muitos funcionários, eles decidiram então fazer um alojamento na entrada da mineradora e lá era onde os funcionários do turno da noite ficavam. Eu fiquei nesse setor. Fomos devidamente desarmados. Bem, as horas se passavam. O som das máquinas na região do pátio de transporte e a poeira se misturava com a chuva, que agora ficara cada vez mais grossa e dava o tom daquela noite. Na primeira pausa, que era por volta de meia-noite, todos os funcionários que estavam na mineração paravam para descansar. E eu me juntei a eles por alguns minutos. Nesse momento, ao passar por uma das mesas que ficava próximo ao bebedouro, ouvi um dos homens dizer que veio do Maranhão e que lá era ruim de emprego, mas que ele tinha vindo embora mesmo. Mas o motivo que ele tinha vindo embora mesmo era porque um bicho tinha atacado a roça dos pais dele e acabando com todas as criações. Eu dei mais uma volta e fingi que não interessava pelo assunto. Encostei no bebedouro para beber água e aí eu ouvi um homem contar a sua história. Rapaz, o bicho era grande, de uns 2 metros, e era medonho. Ele tinha uma cara de porco e olhos vermelhos. O meu pai deu um tiro nele e quando fui lá para cima dele com a faca, ele me deu um tapa que eu caí e foi longe.
Eu ri de canto meio baixinho, mas os homens me ouviram e me perguntaram se eu já tinha ouvido falar de uma coisa dessa. Me aproximei deles e lhes contei que o velho da portaria tinha visto uma criatura dessas na noite passada. O homem que contava a história, ele arregalou os olhos e a sua respiração mudou, e todo mundo ficou observando. Eu perguntei se ele estava bem e ele disse que sim. E antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a sirene do intervalo tocou. Um som grave e meio médio de frequência baixa soou e ecoou pelo galpão. Esse era o sinal de que a pausa havia acabado e que era hora de voltar. É tipo recreio. Deu o sinal ali, acabou o recreio, todo mundo tem que voltar para a sala. Eu olhei para os homens que se levantaram e disse: bem, se vocês precisarem de alguma coisa, é só gritarem. Eu mal terminei de falar a palavra gritarem e ouvi um grito. Eu fui correndo na direção dos gritos e quando cheguei era o velho Carlin, gritando e apontando para a rua. E num relance eu olhei para a rua e vi, meio ao longe, uma figura alta que parecia estar olhando para cima, enquanto o vento soprava para dentro da mina. E não podendo discernir o que era aquilo, eu acendi a lanterna e apontei na direção da criatura. E tamanha foi a minha surpresa! Ali, diante de mim, a uns 20 metros apenas, havia um grande lobo branco, de pé. Uma cauda de pelos que parecia ser grossa, manchas de sangue em suas garras, e ele parecia farejar algo. E quando notou a minha presença, eu disparei, mas aparentemente errei os disparos, porque de onde ele estava, ele uivou e correu para a mata. Eu fiquei aterrorizado, e ao ouvir os disparos, o supervisor veio com mais 2 homens para a nossa direção, e quando contei para eles, eles riram de mim. Disseram que eu estava louco, mas eu insisti. Eles disseram que era para eu ficar com o velho Carlin, e que isso seria averiguado. O supervisor deixou mais um homem comigo para ajudar na segurança. E por incrível que pareça, a chuva cessou após esse bicho aparecer. As noites que se seguiram foram normais. Passou-se uma semana e nada desse bicho reaparecer. Eu e o velho Carlin estávamos sendo chamados de louco na empresa. E o pessoal já queria trocar a minha arma por uma arma elétrica, com medo de eu fazer uma besteira, é claro. Bem, essa semana logo se passou, mas passaram mais 2 semanas em que eu tinha que ser guarda durante o dia, pois esse era o regime dos turnos. Uma semana na guarda noturna e 2 na guarda diurna, e uma semana de folga. Eu já estava calmo, e como tinha meio que superado aquilo, mas um dia, no início da guarda noturna, eu acordei tardezinha e o tempo estava cinza. Uma neblina se formava no horizonte e algo me incomodava naquela noite, e ao entrar em meu carro para sair, eu apanhei o meu celular para ver as horas, e sem querer eu abri o calendário e lá mostrava o dia 14 de maio de 2014, 22 graus e lua cheia. Me lembro de ler isso no visor do celular e olhar por cima do para-brisas e observar a lua que estava enorme no céu. O seu brilho azul era lindo, mas meio amedrontador. Eu fiz tudo como de costume e ao chegar na guarita, o velho Carlin me disse que nessa noite ele ficaria na guarita. Porém, ficaria escondido com a guarita trancada por causa da lua cheia. Eu não disse nada a ele, fiquei quieto. Fiz tudo como padrão, fui ao setor de segurança e fomos todos designados para as suas posições. Os homens brincavam sobre essa noite ser lua cheia e que era para eu ter cuidado com o lobisomem. Riam e debochavam da minha cara. As horas se passaram. Estavam todos em seus respectivos postos
E eu estava dessa vez próximo dos tratores quebrados que ficavam nos fundos do estacionamento que davam acesso a uma mata próxima. Eu estava descansando dentro de uma das máquinas que era bem alta. E neste momento, eu observando o moço maranhense que dizia ter visto a criatura, aquele moço estava saindo em direção da mata. Até pensei em chamá-lo, mas eu logo vi que ele tirava a camisa. Observei que o seu corpo tinha várias cicatrizes, marcas que pareciam de tiros e de facadas. Eu continuei a observar, enquanto ele entrava cada vez mais e mais mata dentro, e eu, muito ingênuo, o segui para dentro da mata densa. E depois de um tempo, chegamos numa clareira. Um nevoeiro denso e baixo estava a posto. A lua clara era linda, e o homem se despia no meio do pasto. Ele se contorcia e rolava no chão, e eu apenas o observava. Um fato aqui interessante são duas coisas. Quando você sabe que o lobisomem é de verdade, ele, para se transformar, ele sempre tira a roupa antes de se transformar. E os lugares mais comuns dele se transformar são em clareira. Então isso aqui dá muita veracidade ao fato que está acontecendo. E outra forma também é quando tem algum ritual, igual no relato passado que eu li, que a mãe do Isaac, ela teve o filho pelo feiticeiro lá. Eu vou até deixar ele aqui no final, quando acabar o vídeo. A mãe do Isaac, ela teve o filho pelo feiticeiro, para ela não perder a herança. O filho nasceu com o DNA do falecido. Aí com 12 anos, 13, ele começou a se transformar em lobisomem. Por quê? Porque tem sempre alguma coisa a ver com magia envolvida, entendeu? Então, assim, o lobisomem que ele tá ciente que ele vai se transformar, o mais comum é ele tirar a roupa e se transformar perto de uma cachoeira ou de uma clareira, como aqui tá falando. Então, realmente, isso aqui é exatamente o que acontece com um lobisomem que sabe que ele carrega a maldição. Então, vamos continuar aqui. E eu apenas o observava. Apanhei a escopeta que estava comigo naquela noite e avisei das atividades suspeitas pelo rádio. Mas aquilo foi um erro, pois eles disseram: como assim? Um funcionário está rolando no pasto longe da mina? Aliás, o que vocês estão fazendo longe? Me responderam no rádio, que era alto e bem discreto, fazendo um som de clique como de telefone. O homem se levantou. Aliás, aquilo não era mais um homem. Sem sombras de dúvidas, aquilo era tudo menos um homem. Agora era uma criatura que saía dos infernos. Aquela coisa tinha mais ou menos 1,80 m de altura. Eu sei lá, eu só sei que era imenso. Os seus olhos eram vermelhos como brasas. Os pelos do seu corpo eram negros. A sua mandíbula parecia que estava deslocada enquanto ele me olhava. Eu não sei se estava deslocada ou se ele estava rindo. Isso me lembra muito o filme Bad Moon, Lua Negra. Eu só sei que eu senti um frio correr pela minha espinha e o medo que havia me travado da cintura para baixo, eu não conseguia me mover. A criatura me olhou diretamente e se pôs de pé e uivou alto, mas foi tão alto que os pássaros e animais silvestres nas redondezas saíram todos dali. E eu me senti incapaz, uma presa fácil. O odor que aquilo exalava era insuportável e entupia as minhas narinas. A criatura correu em minha direção e eu mesmo, com muito medo e caído no chão, eu dei 3 disparos contra aquela coisa. A escopeta calibre 12 não fazia nem cócegas na criatura. A criatura me apanhou e me atirou longe. Parecia estar se divertindo com o meu sofrimento, e eu posso jurar pelo nome da minha mãe, que Deus a tenha, que eu ouvi aquela coisa falar. Isso mesmo, aquilo falou com uma voz muito rouca e meio a grunhidos.
e algo que parecia uma espécie de relincho. Você não tinha que me seguir, guardinha. Eu nem ia pegar você, mas agora você viu demais e agora vai morrer. E eu vou ter que fugir de novo. Eu vi aquela boca se abrir e os dentes se aproximarem de mim, e eu só consegui chorar e pensar que morreria ali mesmo. E foi no último suspiro que eu falei: socorro, Deus, não me deixa morrer aqui. E eu mal terminei de falar, lembrei de uma coisa. E ouvi passos rápidos correr se aproximando. Eu sabia que não eram pessoas. Era muito pesado para ser de uma pessoa. E em um rápido movimento, que até hoje eu penso que naquela noite eu estava delirando muito por conta dos ferimentos na cabeça, porque isso de lobisomem é complicado. E 2 na mesma noite é uma coisa absurda até pra mim também. Mas eu posso jurar que é verdade, pois eu não fui o único a ver aquilo. A criatura branca mordia o lobisomem e o jogava de um lado para o outro. O lobisomem mais escuro revidava. Em certos momentos, eu não sabia quem estava vencendo. Eu tentei me levantar para sair dali, e mesmo aquilo tudo sendo surreal, eu tinha que me salvar, pois estava muito machucado. Mas o lobisomem escuro me viu levantar e tentou uma investida contra mim. No momento da distração dele comigo, a criatura branca enfiou as suas garras na barriga do outro, o fazendo urrar muito alto e estremecendo tudo. E foi quando eu vi luzes se aproximarem, eram os seguranças da mineradora. Eles demoraram a me achar porque eu estava longe da mina e haviam se guiado pelos sons dos tiros. Todos eles presenciaram o lobisomem branco segurar o outro lobisomem com as garras pela barriga, e com uma mordida, ele arrancou uma parte da garganta do lobisomem mais escuro, e tudo isso ali, em nossa frente. E todos nós vimos aquela coisa asquerosa de pele escura se transformar num homem, que até no começo da noite era um senhor do Maranhão de aproximadamente uns 30 anos de idade. Os homens, assustados, começaram a disparar na direção dos 2 bichos, mas a criatura branca largou o homem maranhense no chão e correu para dentro das matas. Ouvi o som de suas pegadas se afastando da mata ao redor. Nuvens negras se formavam, derramando dos céus uma chuva grossa que lavava toda aquela terra manchada de sangue. Eu senti o sangue escorrer pelo meu corpo, ouvi um uivo ao longe e em seguida apaguei. Acordei 2 dias depois no hospital. Eu tive várias escoriações no abdômen e uns traumas na cabeça. Acabei precisando de uma transfusão de sangue. A empresa divulgou uma nota a respeito de um funcionário que foi morto por um guarda, pois o mesmo tentou contra a sua vida. E com o depoimento de 6 seguranças e do senhor da guarita. E foi assim que a empresa encobriu o acontecido, pois afinal, uma empresa grande como aquela não poderia se envolver num escândalo, principalmente na história de lobisomens envolvendo a morte de um funcionário sem provas, ainda mais que as provas que eles teriam que fornecer seria de uma luta contra lobisomens. Enfim, eu não trabalhei mais nessa empresa. Eu pedi conta e eles ainda me deram os direitos trabalhistas. E mesmo ninguém acreditando em mim, eu me recuso a trabalhar à noite. Hoje, eu me trato por síndrome do pânico em virtude desse fato. E nesse pique, ainda fiquei conhecido como o louco dos lobisomens. É normal, meus amigos também me chamam assim. Mas o que eu vi, eu não desejo a ninguém. E depois de pesquisar muito, eu descobri que eu vi um lobisomem albino. E descobri também que eles são uns tipos de lobisomens que matam outros lobisomens. E que esses bichos, na maioria das vezes, eles não atacam pessoas e nem as tentam ferir. Eles são quase como seres protetores. Pelo menos é isso que diz a internet.
Boa noite. Bem, o lobisomem albino, na verdade, pelo que eu sei na internet, óbvio, ele é um espírito guardião, que é o seguinte, ele é imortal. Ele quando ele vai, ele não tem aquela força absurda, realmente. Ele chega a ser mais forte que um lobisomem ali, um lobisomem de sina. Um Crinos, um Ispo, ele chega a ser mais forte que esse tipo de lobisomem. Só que ele não consegue ser mais forte do que um Cane do Inferno e nem uma Lupina louca. Para quem não sabe o que é uma Lupina louca, é uma mulher que ela dá à luz a gêmeos do rapaz que se transforma em lobisomem. Aí, depois que ela dá à luz, ela começa a se transformar. Só que aí, lá pra quarta, quinta transformação, ela não consegue mais voltar ao normal. E engraçado que isso tem na série Wandinha. Uma das amigas da Wandinha, quando ela se transforma, na verdade eles não falam lobisomem albino, mas ela se transforma num lobisomem albino e lá é conhecido como Alpha. E nessa transformação, ela, por ser mulher, ela não consegue, por ela ser uma alfa, na verdade, ela não consegue mais voltar para a forma humana. E até onde a série termina, na Netflix, ela tá transformada ainda em lobisomem. Então, o lobisomem albino ele é isso. Ele não é tão forte quanto uma Lupina louca, quanto um Cane do Inferno. E tem mais outros tipos de lobisomem aí, que realmente eles são mais fortes que o albino. Porém, o albino ele tem uma vantagem. Ele tem uma alta capacidade de regeneração. E ele é imortal. Vamos supor que a única forma de matar ele, na verdade, é arrancando a cabeça dele. Mas por mais que ele seja ferido mortalmente, ele vai se regenerar muito rápido e vai voltar para o combate. Então, essa é a vantagem do lobisomem albino. E esse relato aqui, ele me lembra muito, eu comentei até no início, ele me lembra muito o filme Bad Moon, Lua Negra. É um dos melhores filmes de lobisomem que eu já vi. E quem não me segue no TikTok, pode me seguir lá, porque eu lancei os 5 melhores filmes de lobisomem. E Bad Moon, eu faço um pequeno resumo dele. O TikTok é @fael.portinari. Todas as minhas redes sociais, é a mesma coisa. É o mesmo nome meu que está aqui no YouTube, fael.portinari. Instagram, TikTok, YouTube, qualquer rede social. Então vocês me encontram no TikTok como fael.portinari. Aí vocês vão me encontrar lá. Então, voltando aqui ao assunto, no filme Bad Moon, o irmão da mulher, que eu esqueci o nome dele, ele é atacado por um lobisomem. Só que na verdade, a namorada dele é morta, né? Quando eles estão lá no Nepal, a namorada dele é morta. E ele tem um arranhão, só que no que ele tem um arranhão, ele consegue pegar uma escopeta calibre 12. Foi o que o cara falou aqui, eu me toquei do relato. Aí ele dá um tiro na cabeça do lobisomem. Como o lobisomem morreu e tinha arranhado ele no peito, a maldição passou pra ele. Só que quando ele chegou na casa da irmã, aí ele foi ficar um tempo lá pra morar. A irmã, ela morava com o filho, né? Ela era solteira, morava com o filho. O filho devia ter aí por 10, 11 anos de idade. Então, eu tô dando muito spoiler do filme aqui, então não vou falar muito, senão perde a graça pra quem não assistiu ainda. Só o cachorro da família, Thó, que é um pastor alemão, ele sabia que o irmão dela é o lobisomem. Então o que ele fazia? Toda noite de lua cheia, ele ia pra floresta e se algemava na mata. Só que a irmã dele tava achando muito suspeito, entendeu? Tem até uma cena na metade do filme que ele se transforma e quando ele vai na direção da casa, o cachorro ele pula no lobisomem, os dois têm um confronto ali. E quando a mulher liga o alarme da casa, né, que ela vê que tá acontecendo alguma coisa ali fora, o lobisomem ele assusta, ele foge pro mato e o cachorro volta. Então, o cachorro nunca gostou do irmão dela, que é o lobisomem. Só que esse cara, quando ele tava na forma humana, ele gostava da irmã, ele deu até conselho pra ela não se livrar do cachorro, pra ela ouvir mais o cachorro, entendeu? Só que o que ela fez? Ela colocou o cachorro num lar de adoção. E aí, a família ficou desprotegida, porque o cachorro, o pastor alemão, o Thor, era o único que sabia que ele era um lobisomem. Aí, um certo dia, ele foi pra mata, a irmã dele achou muito estranho, seguiu ele, aí chegou lá, viu ele se acorrentando.
numa árvore, se algemando na verdade, né? Aí ele tá conversando com ela, ele fala: você devia ter ouvido seu cachorro. Aí eu só entendo a palavra bitch, tipo ele xingando ela de puta e começa a se transformar. Aí ele vira o lobisomem. Ela corre, mas ele se livra ali das algemas, né? Corre atrás dela e nisso o cachorro que tava no abrigo, ele consegue fugir do abrigo e ele corre atrás do lobisomem, porque sabe que a mulher tá em perigo, né? O pastor alemão. Aí ela entra em casa, fecha a porta, mas vem aquela cena impressionante do lobisomem pulando e quebrando a janela. Então ele persegue ela pelas escadas, ela joga objeto nele para atrasar ele, ela entra pro quarto, tranca a porta, mas ele com uma garra, ele quebra a porta lá, ela pega a arma, no que ela vai tentar municiar a arma, ele empurra a porta e ela cai. Então, quando ele ia atacar ela, ela até coloca a mão na frente assim, porque ela já sabe que ia morrer, né? Aí vem Thor correndo pela escada. Esse filme é muito bom mesmo. Vem um Thor correndo pela escada e pula nas costas do lobisomem. Aí o lobisomem tenta arrancar ele, né? Só que as garras do lobisomem não vai. Aí o lobisomem fica se debatendo, jogando ele na parede. Aí o cachorro vai e solta, né? Quando o lobisomem vira assim, ele bate na parede, o cachorro solta, cai no chão. Aí depois o Thor vem e pula em cima dele de novo, pega ele de frente, rasga o pescoço dele, começa a sair sangue pra todos os lados. Só que aí ele pega o lobisomem, né? Ele pega o Thor pela mão e joga ele assim no teto da parede, e o cachorro cai meio que desacordado. Só que nisso entrou o menino, o filho da mulher. Ele entrou e quando ele entra no quarto, o lobisomem pega ele pelo pescoço e vai levantando, né? Aí nisso ela já consegue, né, pegar o revólver ali, que eu acho que é um 38, e coloca 6 munição. Aí ela dá 6 tiros no lobisomem. Aí o lobisomem só vai afastando pra trás. Aí quando ele chega perto da janela, ela tenta atirar, só que a munição acaba. Só que o lobisomem tá de pé ainda. Aí vem um cachorro Thor, ele pula no lobisomem, quebra a janela e os dois caem lá embaixo. Aí só que o cachorro ele cai bem ferido. O lobisomem também, porque tomou 6 tiros, né? Aí o lobisomem levanta e corre pra mata. Aí o cachorro só levanta a cabeça assim e olha. Aí no outro dia seguinte, quando esse cara, lembrei o nome dele, é Ted. Quando o Ted tá lá na mata, ele tá todo machucado, né? Aí ele pensa em fugir. No que ele pensa em fugir, quem ele vê? O Thor. Aí o Thor tá lá olhando pra ele. Aí o filme termina com o cachorro indo pra cima dele e matando ele. O filme é muito bom. Inclusive, o filme é de 96, chama Bad Moon. E é um dos filmes mais, assim, de lobisomem, mais realista que eu já vi, assim, de um lobisomem, entendeu? Porque descreve muito a verdadeira forma do lobisomem. Mesmo o filme sendo hollywoodiano, é difícil a gente assistir um filme e falar aquilo ali é realmente um lobisomem. Não, esse filme Bad Moon, o lobisomem do filme Bad Moon, ele tem a aparência de um lobisomem real. Se eu não me engano, ele é um hominídeos, ele é 25% lobisomem e 75%... Não, ao contrário, ele é 25% humano e 75% lobisomem. Ou seja, quando ele se transforma, ele não tem muita consciência dos atos dele. Então esse filme é muito bom. Eu recomendo vocês muito assistir esse filme. É Bad Moon. Eu fiz um resumo dele lá no TikTok. Eu lancei o vídeo ontem. Então vão lá, dá uma olhada. No TikTok tá aqui na descrição do vídeo. E não esqueçam de hypar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito desse relato, porque é um relato muito bom. Inclusive tinha até mais 2 relatos aqui para contar, mas se eu for contar, o vídeo vai ficar muito longo, entendeu? Então é isso aí, galera. Eu vou pedir mais uma vez para vocês hyparem esse vídeo e me seguir nas redes sociais, principalmente no TikTok, que eu preciso muito de vocês lá. Abraço a todos e até o próximo relato. Boa noite.